Muito bem, é chegado um dos mais esperados momentos dessa aula de PIS e COFINS, acredito eu. Pelo menos em todos os lugares em que eu dou aulas, sempre as maiores indagações são a respeito do conceito de insumo para fins de crédito de PIS e COFINS, como que essa situação ficou em relação à decisão do STJ, como aplicá-la no caso concreto. E é isso que a gente vai estudar aqui, tá? As teorias que existiam, a controvérsia que existia a respeito do conceito de insumo para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS e o que ficou decidido pelo STJ. E quais as repercussões disso, obviamente, na atividade da empresarial, na orientação que os advogados devem fazer em relação aos seus clientes, por exemplo, certo? Então, neste bloco é isso que nós vamos examinar, um ponto importantíssimo. Para isso, vamos lembrar aqui a previsão legal, tá? Então, nós temos aqui na Lei 10.637, assim como na Lei 10.833, a autorização para que a pessoa jurídica aproveite créditos em relação a insumos que sejam utilizados na prestação dos serviços e na produção ou fabricação de bens. Exceto, claro, naqueles casos expressamente referidos, né, ao que seria o caso de alguns combustíveis lubrificantes que estão sujeitos à substituição tributária, por exemplo, tá? Então, a regra é o insumo gera créditos. Só que aí vem essa discussão, o que são insumos, no final das contas? Que insumos são esses que geram créditos para fins de PIS e COFINS? Bom, a Receita Federal editou as seguintes instruções normativas, lá em 2002 e depois em 2004, de um conteúdo bem semelhante. E ela deu para o conceito de insumo uma interpretação bem restritiva. Veja só. Em relação à produção de bens, seriam as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e qualquer outros bens que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou a perda da propriedade física ou química em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. E ainda os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviço. Então, qual foi o entendimento da Receita Federal? Ela equiparou o insumo para fins de crédito de PIS e de COFINS àquele entendimento do que seja insumo para fins de IPI. Tá? No IPI, só que a situação, vejam, é diferente. O que é o IPI? IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? Então, quando uma fábrica fabrica os copos e os vende, em razão dela ter fabricado e vendido esses copos, é que ela tem que recolher o IPI. Sobre o valor do quê? Qual a base de cálculo do IPI? O valor da venda desses produtos industrializados, o valor da venda desses copos. Logo, o raciocínio, né, apesar de uma grande controvérsia doutrinária a respeito do assunto, o raciocínio firmado pela Receita Federal e acolhida pelo Judiciário quanto à IPI é de que o que gera crédito para imposto sobre produtos industrializados são as despesas com os materiais que efetivamente integrem esse bem que eu dei aqui saída. Tá? Então, seriam todos os produtos que integraram esse bem, além da embalagem dele, né, as matérias-primas, os produtos intermediários para fazer este copo. Por quê? Porque o objeto da tributação do IPI é a fabricação do copo, tá? Então, é um bem físico que está sendo tributado, logo os créditos, segundo o judiciário, são chamados créditos físicos. Só que quando a gente está falando de PIS e COFINS, o objeto da tributação é outro. O objeto da tributação são as receitas, principalmente quando nós estamos falando do regime não cumulativo, porque vocês lembram que quando nós vimos o regime cumulativo
né? A base de cálculo é apenas o faturamento, né? Apenas o resultado da minha atividade principal. Quando nós estamos falando de regime não cumulativo, incide o PIS e COFINS sobre todas as minhas receitas, seja da fabricação dos copos, dos aluguéis, de juros, quaisquer outras receitas. Então, o objeto da tributação não é algo físico que eu produzi. O objeto da tributação é a receita, que é um conceito de caráter financeiro. Logo, né, essa ideia da Receita Federal de definir como material de embalagem, produto intermediário, matéria-prima, foi uma ideia restritiva. Por quê? Porque acabava não deixando aproveitar créditos em relação, vou dar um exemplo aqui, a primeira situação que foi parar no STJ envolvia uma indústria alimentícia e ela tinha aproveitado créditos de limpeza em geral, tá? Serviços de dedetização, produtos de limpeza naquela fábrica. E aí a Receita Federal autuou a empresa falando assim, peraí, isso não pode gerar crédito, porque isso não é o material de embalagem, nem é produto intermediário, nem é matéria-prima do seu produto alimentício, né? Então, isso é uma outra despesa comum, não pode gerar crédito. O STJ, já naquela ocasião, é que não era um regime de recursos repetitivos, né? A decisão dele não foi vinculante. Mas ele já examinando, né, uma das turmas, já afirmou o entendimento de que tinha direito ao crédito, sim, porque se você pensar que é uma fábrica de produtos alimentícios, os produtos de limpeza, dedetização, todos esses gastos com higiene e limpeza são essenciais. Por quê? Porque ela não consegue ser operacional, né? Quem é que vai querer comprar produtos alimentícios de uma fábrica que não tem higiene? Porque vai começar nem a vigilância sanitária vai deixar ela funcionar, vai fechar essa fábrica, vai interditá-la. Então é algo essencial para aquela atividade. Então vejam aí surgiu essa controvérsia, né? O que é esse insumo? E aí nós tivemos um entendimento do STJ a respeito do assunto. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, olha só, as 3 teses que existiam. Essa tese restrita aqui é a da Receita Federal, que ela praticamente equiparava o insumo de PIS e COFINS àquele do IPI, falando que era só aquilo que era efetivamente integrava o produto final. Tinha uma tese que o contribuinte levantou, que uma tese foi bem ampla, que ela dizia que todas as despesas, todos os custos relacionados, necessários à atividade empresarial gerariam crédito. Aí ficou bem parecido com o conceito de despesas das deduções que são feitas em relação ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica. E aí, na decisão do STJ, ele chegou a uma decisão que a gente chama de intermediária, porque não é nem essa aqui da Receita, mas também não é tão ampla a ponto de abranger toda e qualquer despesa da pessoa jurídica. O STJ considerou que geram créditos os bens ou serviços que sejam relevantes ou essenciais. Tá? Por quê? Porque ele tomou exatamente em consideração a seguinte perspectiva. Né? Eu vou desempenhar uma atividade, no caso, atividade de produtos alimentícios, relacionada a produtos alimentícios. Para eu desenvolver essa atividade, o que eu preciso? Porque tudo que eu precisar para desenvolver essa atividade, e aí vem os conceitos de essencialidade e relevância, tudo que eu precisar vai ser necessário para gerar aquela receita e que vai ser objeto de tributação. Então, a ideia é, já que eu estou tributando algo que é uma receita, tudo o que for necessário, essencial ou relevante para gerar aquela receita, gera créditos. Confere comigo aqui a decisão do STJ, tá bom? E eu até destaquei, já grifei aqui para vocês, os pontos que eu considero que são determinantes,
tá? Então, o STJ, ele considerou que são ilegais aquelas instruções normativas da Receita Federal, que tinham um caráter restritivo, e que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância. E mais ainda, olha só, isso aqui foi julgado pelo rito repetitivo. O que significa isso? Significa que, neste caso, né, então aqui, antes eu tínhamos decisões apenas de turmas do STJ, aqui é da primeira sessão, isso, e considerou como se fosse assim, uma repercussão geral. Isso significa que todos os órgãos administrativos estão vinculados a essa decisão, tá? O grande problema, então assim, ela tem um ponto positivo e tem ponto negativo. O ponto positivo é que ela julgou que são ilegais essas instruções normativas da Receita Federal, que elas são restritivas. Disse, então, que o conceito de insumo é algo mais amplo, tá? Só que o ponto negativo é que, para definir o que seja insumo, ela usou características muito vagas, que são da essencialidade e relevância. Porque o que é essencial? Até é mais fácil de determinar. Essencial é aquilo que, se eu tirar, é o teste de subtração, a gente fala. Se eu tirar, não dá para desenvolver minha atividade. Agora, o relevante, relevante é um conceito que é mais abstrato, que é mais vago, né? Então, vejam aqui na decisão do STJ, tá? Que ele afirmou, olha só, no caso, até como era um julgamento de um recurso especial, ele não poderia examinar prova por prova, fato por fato. Isso não se examina em recursos especiais, tá? Então, o que ele fixou ali foi o conceito, tá? E determinou que é ilegal a disciplina das instruções normativas. Então, mais uma vez, dizendo aqui, ó, que deve ser critério da essencialidade e relevância. Ou seja, tudo que é imprescindível, que é o critério da essencialidade, ou importante, que é o critério da relevância, para o desenvolvimento da atividade econômica pelo contribuinte. Então, a gente fala até da adoção desse critério, que é o teste de subtração, tá? Quando eu faço o teste de subtração, ou seja, pego a atividade do cliente e falo assim, bom, eu vou tirar essa despesa aqui. Ou seja, eu vou fazer de conta que ele não adquiriu esse produto, que ele não fez esse gasto, que ele não contratou esse serviço. Essa atividade, ela fica impossível de ser realizada, ou então ela perde em qualidade? Se a resposta é afirmativa, então isso é um custo de produção. E como custo de produção, ele gera crédito. Se quando eu tirar essa despesa, a atividade continuasse praticamente a mesma, isso significa que é uma despesa ordinária e que, portanto, não geraria créditos, tá? Então, é até interessante, eu trago para vocês o voto da ministra Regina Helena Costa. Apesar do relator desse caso ter sido o ministro Napoleão, a Regina Helena Costa, ela deu excelentes contribuições, tá? Então, aqui no voto dela, a gente tem o que é o conceito de essencialidade e o que é o conceito de relevância, tá? Então, o que seria essencialidade? Quando é algo estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço. Exatamente aquela ideia. Se eu tirar, não fabrica mais, tá? Então, se eu tirar, vamos dizer que seja uma fábrica de biscoitos. Farinha de trigo não vai mais produzir. Se eu tirar a embalagem daquilo, não vai produzir. Se eu tirar o açúcar, não vai produzir. E o que é relevante? É aquilo que eu até consigo produzir, mas não com a mesma qualidade. Por exemplo, se eu tirar os produtos de limpeza, eu consigo produzir? Consigo, mas fica intragável, certo? Então, aí é relevante, tá? Então, aqui vem o conceito de relevância, que, embora não seja indispensável a elaboração do próprio produto, ele integra pelas singularidades da cadeia produtiva
ou por imposição legal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma discussão que foi travada pelos ministros nesse julgamento, tá? Eles estavam examinando, a gente vai ver daqui a pouco, a indústria, o cliente, o contribuinte, no caso, era mais uma vez da indústria alimentícia, só que do setor de avicultura, tá? E, por exemplo, os funcionários precisam utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Bota, capacete, luvas. E um dos cernes, por exemplo, da discussão é que, de início, o relator, o ministro Napoleão, ele considerou que isso não era nem essencial, nem relevante, porque dava para exercer a atividade mesmo sem esses equipamentos de proteção individual. Daí a Regina Helena Costa levantou e falou assim, não, pode não ser relevante materialmente ou essencial materialmente, mas há uma imposição legal de que a fábrica utilize os equipamentos de proteção individual. Se ela não utilizar esses equipamentos, ela vai sofrer uma autuação, vai sofrer multas do Ministério do Trabalho, por exemplo, vai sofrer punições. Então, é algo que ela não está despendendo por uma liberalidade. É uma despesa que ela está fazendo, porque para que ela possa exercer a atividade dela, necessariamente esses elementos precisam estar presentes. E aí o ministro se convenceu, o ministro Napoleão, relator, e o contribuinte ganhou em relação a isso, tá? Então, assim, mas a discussão no STJ foi uma discussão que mostrou exatamente esse aspecto e mostrou como que deve ser a atividade, serve de lição para nós, como que deve ser a atividade do advogado. Vou voltar aqui para o slide para mostrar para vocês, então, os elementos que, em princípio, e eu chamo a atenção para esse dado aqui, em princípio. Por que em princípio? Porque o STJ, como eu disse, é um recurso especial. O que se examina no recurso especial é a violação à lei federal. Então, o que se estava discutindo era se as instruções normativas violavam a lei federal, né? Porque ela autoriza o aproveitamento de crédito de insumos, e aí insumos teriam um conceito mais amplo. E ao examinar, então, essa atividade que é de indústria alimentícia da avicultura, o STJ falou assim, olha, despesa com água, combustíveis, lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, limpezas e equipamentos de proteção individual, em princípio, são relevantes ou essenciais. Por quê? Porque quando você olha para o tipo de atividade, mesmo sem examinar os elementos de prova, você chega à conclusão que precisa de tudo isso. Por exemplo, materiais e exames laboratoriais são despesas que, no caso, foram discutidas, porque você precisa saber que a carne está boa, que não tem coliformes fecais, que não tem bactérias, né, que vão ser consumidas e assim por diante, certo? Mas o STJ, ele não deu, assim, a decisão quanto isso é insumo ou isso não é para o caso concreto. Ele deu o conceito geral. Porque ele não tinha as provas, no caso concreto, se, por exemplo, os combustíveis e lubrificantes eram necessários ou não. Provavelmente sim, porque você precisa disso para o maquinário funcionar. Tá? Mas ele determinou, então, o retorno dos autos lá na origem, para que o juiz de primeira instância, examinando as provas, com base nesse novo conceito de insumo, ou seja, sem considerar as instruções normativas restritivas, examinasse o caso. E aí vem um lado que o STJ entendeu que não seriam insumos, mais uma vez, em princípio, ou seja, sem entrar no exame das provas nos autos, tá? Seriam, então, gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens e conduções, comissão de vendas e representantes, fretes, salvo nessa hipótese aqui. Por que salvo nessa hipótese? Porque é uma previsão específica da lei de que quando, que nós mencionamos no bloco passado, né, quando o vendedor, né, tem gastos com frete para levar o seu produto até o comprador e ele arca com esse ônus, isso gera crédito. Tá? Então, outros fretes que não sejam esses, ele falou, em princípio, não seriam
insumos, né? Prestações de serviços outros de pessoa jurídica, propaganda, telefones, etc. E aí eu chamo a atenção de vocês exatamente para essa ideia de em princípio, tá? O STJ, ele firmou um conceito de insumo, que é tudo que é essencial ou relevante para a atividade empresarial. E neste caso, ele determinou que os autos voltassem lá no juiz de primeira instância para que ele, então, aplicasse a decisão conforme a prova dos autos, tá? Então, claro que, em princípio, você olha e fala assim, não, telefone não é importante para uma empresa de avicultura. Propaganda não é importante para uma empresa de avicultura. Não é algo relevante que realmente altere consideravelmente as suas receitas. Mas tudo depende da prova, no caso concreto. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para este dado específico, tá? Que eu vou. Por que este dado específico? Porque quando você tem aqui situações que talvez até em princípio não fossem insumos, mas no caso concreto ela assume relevância, então ela é insumo. Por exemplo, direitos autorais. Se você pensar assim genericamente, direitos autorais não é isso. Mas depende do que eu estou fazendo, de como que ele interfere. Então, até o CARF, tá? Ao examinar uma situação de uma indústria fonográfica, falou assim, peraí, como é que a indústria fonográfica vai produzir e vender os fonogramas, né, os CDs, a música, etc., sem pagar direitos autorais? Não tem como. Então, isso é algo essencial para ela. Talvez direitos autorais não fosse essencial para uma outra empresa. Ou talvez fossem. Então, aí entra o trabalho do advogado em relação às provas. Vamos dizer que você tem uma fábrica de brinquedos. E essa fábrica de brinquedos fabrica a Mônica, do Maurício de Souza. Ela paga direitos autorais. Neste caso, ela só consegue fabricar a Mônica e vender por causa dos direitos autorais. Tá? Então, tem essa relação intrínseca. Em outro caso, vejam que lá o STJ disse aqui que, em princípio, os telefones tal não eram insumos. Mas tudo depende, mais uma vez eu digo, de cada caso. Porque olha essa situação aqui em que o CARF examinou uma empresa que presta serviço de logística. Né? Logística é mercadoria sai do porto, vai para a empresa em tal lugar, entregas, para tudo ser muito ágil. É óbvio que para ela não consegue desempenhar essa atividade de controlar a entrega dos bens, a saída de um lado para o outro, etc., sem serviços de telecomunicação, sem serviços de manutenção de software. Então, tudo depende. Então, vamos colocar duas coisas, até para o software, como um exemplo. Vou imaginar que eu tenha uma lojinha de bairro em que eu vendo lá copos, mais uma vez. E aí, eu tenho um computadorzinho lá no caixa, onde eu faço um controlezinho ali, etc. A manutenção desse software, desse computador, não é essencial ou relevante para a atividade. Eu conseguiria desenvolvê-la com a mesma qualidade sem esse software. Já uma grande indústria que usa um software para poder fazer a fabricação dos copos, opa, esse software é essencial. Então, a mesma coisa com serviços de telecomunicação, a mesma coisa com todos os bens, com todos os insumos. Então, eu quero chamar muito a atenção para esse aspecto para vocês, tá? Já chegando aqui próximo ao final da nossa aula, né? Que é exatamente dois nortes. O primeiro, que sempre que você for fazer uma defesa administrativa, entrar com uma ação judicial, fazer uma defesa judicial para que se reconheça o direito a crédito de PIS e COFINS, faça prova dessa relevância, faça prova dessa importância. No CARF mesmo, que é esse conselho administrativo que julga essas situações,
Muitas vezes se utiliza até filmagem, porque imaginem, são tantos os tipos de atividade industrial, de atividade operacional, né? Que os conselheiros, que são julgadores, não tem como conhecer para saber se aquilo é realmente importante ou não. Então, muitas vezes, quando o advogado vai fazer a sustentação oral, ele leva uma filmagem para mostrar como a fábrica funciona, para mostrar como aquilo interfere. Recentemente, a gente teve algumas decisões que, inclusive, reconheceram, uma deles era do Visa, sabe a bandeira Visa de cartão de crédito, outra eu lembro que foi da Natura, que reconheceu direito a créditos de propaganda. Vejam que até então o STJ falou assim, em princípio não é insumo. Mas depende, eu tenho que olhar caso a caso. Para a Natura e para a Visa, né, bandeira Visa dos cartões de crédito, a publicidade era essencial, era relevante, determinante para o seu faturamento. E como é que você faz prova disso? Mediante esse controle, né? Porque as empresas fazem esse controle, né? Antes da publicidade, depois da publicidade, quanto que das vendas decorrem dessa publicidade, tá? Então, isso é muito importante. E, por fim, a minha sugestão para você, com base nesses conceitos aqui, para você entrar em contato com o seu cliente, ou mesmo que não seja o seu cliente, né? E conversar com as pessoas, como eu disse, com os lojistas, com os prestadores de serviços, para indagar a eles, né? E até oferecer essa prospecção do que eles estão aproveitando de crédito. Será que eles estão restritos ao conceito das instruções normativas? Não, mostre para eles que todas as despesas que eles realmente sejam relevantes, que eles podem gerar crédito. E aí é claro que vai ficar uma opção dependendo do cliente ser mais conservador ou não. Né? Um cliente conservador é aquele que vai ficar com medo de ter uma autuação fiscal. Então, para isso, você pode impetrar um mandado de segurança, por exemplo, para pedir que se reconheça o direito àquele crédito. Né? Se ele já é uma pessoa que não é tão conservadora assim, você, com base nesses conceitos, mostrando para ele que realmente aquela despesa é necessária, que ela é relevante, ele faz esse aproveitamento na própria escrita fiscal. Né? É claro que depende das despesas serem, assim, uma despesa que é evidentemente essencial ou relevante. Você já faz o aproveitamento direto. Aquela que pode existir uma controvérsia, como eu disse, você pode consultar no site do CARF a jurisprudência a respeito desse assunto. Aí, talvez seja o caso mais recomendável de ação judicial para ver esse reconhecimento. Tá? Então, essas são dicas, são sugestões a respeito dos principais aspectos desses dois tributos, né? Dois que, no final do conto, o regime jurídico é um só, que são contribuições para o PIS e a COFINS, tá? Eu me despeço aqui de vocês, desejando que essa aula tenha sido bastante proveitosa, dizendo que eu estou disponível, então, nas redes sociais, para que nós possamos continuar conversando. Eu também divulgo congressos, eventos, outros cursos e assim por diante, assim como decisões judiciais, novas leis, para que vocês possam sempre estar por dentro de tudo que acontece, porque o advogado ele tem que sempre estar atualizado com a legislação e com a jurisprudência para poder oferecer o melhor serviço para o seu cliente. Um grande beijo a todos vocês e fiquem com Deus.